Avançada. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Escola Avançada. Vamos continuar o nosso tema da normativa NR35, falando da responsabilidade da capacitação e do treinamento. O quanto é importante o profissional hoje estar capacitado e treinado para desenvolver qualquer função no segmento do trabalho em autor. Primeiramente, nós precisamos definir a definição principal de um treinamento e de uma capacitação. Mas antes vamos entender que cada colaborador capacitado para o trabalho em altura é aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, uma carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo deve incluir os seguintes temas: normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, análise de riscos e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, sistemas de equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Então, quando nós pensamos nessa análise preliminar de riscos, ou seja, a APR, nós devemos entender que existem sim condições impeditivas para que uma atividade em altura ela venha a ser desenvolvida, entre as quais podemos citar que logo em seguida nós vamos estar falando sobre elas. A questão do tempo, as condições adversas do tempo, da chuva e muitas vezes de o vento estar elevado, dependendo dessas condições, a atividade em altura ela fica impossibilitada de ser executada. Então, são riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, onde nós devemos, então, através dessas medidas, prever e controlar, não expor a nossa integridade física e não expor a de outros colegas também. Sistemas e equipamentos e procedimentos de proteção coletiva são os famosos EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva que vão me dar condições de isolar aquele local e não permitir o acesso de mais pessoas àquele setor. Ainda dentro desse viés da capacitação e do treinamento, é muito importante o profissional entender que os equipamentos de proteção individual para o trabalho em altura, seleção, inspeção e conservação e limitação de uso, são de inteira responsabilidade do profissional. Ou seja, quando pensamos no equipamento de proteção individual, estamos pensando naquele EPI que o profissional vai usar, vai fazer a sua devida inspeção e aí sim ele vai aplicar dentro do seu conhecimento, das suas habilidades, o uso correto desse equipamento, para que ele possa então executar essa atividade sem expor a sua integridade física ao risco. Algumas condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e primeiros socorros, que também é muito importante nós falarmos nesses temas, podem sim evitar um acidente, podem evitar muitas vezes uma tragédia nesse local de trabalho. Então, são acidentes típicos, né, do trabalho em altura, acidentes que nós imaginamos que talvez pela prática e habilidade não venham a acontecer, mas infelizmente acabam acontecendo e o profissional muitas vezes fica sem uma reação, sem saber o que fazer para executar o socorro naquela situação. Então precisamos ter sim o treinamento e a capacitação para um tempo de resposta menor e socorrer alguém no caso de necessidade. Dentro dessa situação ainda, pessoal, é importantíssimo pensarmos nesses equipamentos, equipamento de proteção coletiva, o EPC. Os equipamentos de proteção coletiva são itens fixos ou móveis, instalados no ambiente de trabalho, que buscam advertir os colaboradores e terceiros não envolvidos na atividade e visam restringir o acesso ao local isolado. Então, quando nós pensamos num local isolado, naquele exato local onde o profissional sinalizou através de cones, através de fitas
ou seja, isolou aquele local, ele passa a ser autoridade. É o único profissional capacitado a isolar e impedir o acesso de pessoas não autorizadas naquele local. Então é de suma importância que nós venhamos avaliar se a cinemática do local, se esse local realmente está isolado, se esse local realmente está impedindo que outras pessoas acessem. Porque neste caso, né, se esse local não estiver isolado, a inteira responsabilidade por algo que possa acontecer, um acidente nesse local, fica sendo de responsabilidade do profissional. Então, o equipamento de proteção coletiva, ele pensa no quê? Proteger, isolar aquele acesso para que outras pessoas não se aproximem e não venham se expor a um risco indevido, né, e até mesmo a integridade física do profissional que ali está executando essa atividade. Dentro dessa perspectiva, podemos falar também dos EPIs, que é todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Percebam vocês que esses EPIs, eles não são equipamentos simples. Nós estamos falando em capacete, estamos falando em ascensor, estamos falando em mosquetão, cinto de segurança, talabarte e corda. São equipamentos básicos que podem preservar a integridade física do profissional. Então, o uso correto desses equipamentos podem sim fazer a diferença entre a vida e a morte do profissional que está executando essa atividade. Então percebam que muitas vezes o equipamento de proteção individual pode ser o melhor, pode ter realmente todas as qualificadoras, mas se ele não tiver um uso correto, se o profissional não for assertivo ao usar esses equipamentos, ele acaba expondo a sua vida e a vida de outros profissionais em risco. Então percebam que equipamento de proteção individual, ele é de uso individual, ele não pode ser compartilhado, ele não deve ser emprestado, ele tem que ser de uso do profissional, a inspeção tem que ser feita por este profissional e as boas práticas de uso devem fazer parte do dia a dia deste colaborador. Ainda dentro deste viés, temos também a responsabilidade do empregador quanto ao EPI. Quando pensamos no empregador, ele deve adquirir o equipamento adequado àquela atividade, exigir o seu uso, e quando falamos em exigir o seu uso, não é solicitar, se possível, exigir, fiscalizar o uso desse equipamento de proteção individual. Mesmo sabendo que este profissional está habilitado, está capacitado, está treinado, precisamos ter naquele ambiente o técnico de segurança do trabalho, o empregador, supervisão, todos fazendo ali a sua respectiva analisada daquela situação e vendo se o uso deste EPI está correto ou não. Fornecer ao colaborador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Não há possibilidade de comprar um EPI sem ter o seu respectivo CA, sem o seu certificado de aprovação. Precisamos ter este equipamento registrado no respectivo órgão competente, ou seja, Ministério do Trabalho e Emprego. Precisamos ter este EPI adquirido por uma empresa consolidada, acreditada e sabendo que este equipamento de proteção individual passou por análises. O Inmetro testou esse equipamento e provou que este equipamento é capaz, sim, de impedir ou de diminuir os riscos potenciais à integridade física ou à saúde desse trabalhador. Orientar e treinar o colaborador sobre o uso adequado à guarda e à conservação. Percebam vocês que são comportamentos básicos. Orientar, treinar o colaborador sobre o uso adequado da guarda e da conservação do EPI. Percebam que o profissional, acredito que se ele está treinado, ele está capacitado, ele deve saber. É como se fosse ele utilizar a roupa do seu dia a dia. Ele tem que saber que essa roupa não pode ser jogada em qualquer lugar. Tem que saber que a higienização desse EPI, ele tem que ser de responsabilidade deste profissional.
Ele não vai jogar em qualquer canto esse equipamento e deixar ali para que alguém venha fazer a correção. Então, o treinamento, estamos falando nele, mas a responsabilidade pela guarda, pela higienização desse equipamento, compete ao profissional que faz uso do mesmo. Ainda o empregador, ele pode fiscalizar, ele pode inclusive orientar e pode advertir o profissional no caso do mau uso. Percebam vocês que a legislação, o legislador, quando ele traz em pauta este questionamento, ele principalmente traz hoje uma atitude de advertência pelo mau uso do equipamento individual. Se o profissional não usar por negligência, por imprudência, cabe ao empregador advertir o mesmo, né, e exigir o uso adequado, para que a vida dessa pessoa não venha correr risco em algum momento dessa atividade. Ainda o empregador deve substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Tá? Percebam o quanto é importante isso. Se o equipamento for danificado ou extraviado, o empregador vai fazer a reposição. Né? Então percebam-se vocês que aqui o que nós estávamos falando antes, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Tá? Que essa higienização do dia a dia, periódica, cabe ao profissional que faz uso. O empregador, ele fiscaliza e ele exige que essa situação, que esse equipamento venha estar sempre em ordem, venha estar em condições adequadas para que seja feito o uso correto e que esse profissional venha a ser assertivo ao utilizar esse equipamento. O empregador deve comunicar sempre ao MTE, ao Ministério do Trabalho e Emprego, qualquer irregularidade observada, como registrar seu fornecimento ao colaborador, podendo ser adotado livros, fichas ou através de um sistema eletrônico. Sempre na entrega deste equipamento de proteção individual, o empregador deve assinar, pegar a assinatura deste profissional, coletar essas assinaturas através de e-mails, fichas, livros, sistema eletrônico, mas também o mais importante, treinar, fazer com que este profissional teste esse equipamento, registrar este momento, para que este profissional venha tirar as suas dúvidas acerca do bom uso desse equipamento, das boas práticas desse equipamento. Não deixar com que este equipamento fique sendo usado de uma forma errada muitas vezes. Então, aonde está escrito isso? A normativa 6, que complementa a NR35, deve ser sim uma atividade constante, praticada e utilizada através das boas práticas no uso dos equipamentos de proteção individual. Então, cabe ao empregador invocar essa responsabilidade e fazer com que o empregado venha fazer o uso correto desses equipamentos, sim. Responsabilidade do empregado quanto ao EPI. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Cumprir, pessoal. Não é uma situação, se possível, eu acho, talvez, cumprir determinações do empregador sobre o uso adequado. E quando falamos em uso adequado, falamos em uso correto. Não adianta esse profissional usar um protetor auricular, por exemplo, pendurado no seu pescoço. Usar um capacete sem estar com a sua jugular ajustada. Usar utilizando apenas para a finalidade a que se destina um EPI. Qual é a finalidade de um EPI hoje? Proteger, reduzir os riscos à integridade e à saúde do profissional. Então, o empregado tem essa percepção, ele tendo este treinamento de acordo com a normativa 6 do Ministério do Trabalho, ele vai ter todas essas informações constantes pelo fabricante desse EPI, inclusive o certificado de aprovação, e vai também ter toda a possibilidade de responsabilizar-se pela guarda e conservação do mesmo. O empregado também deve comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Se esse equipamento de proteção individual, em algum momento, se tornar inadequado para uso,
acredito eu que sempre o empregado vai chamar essa responsabilidade para você e vai automaticamente comunicar ao seu empregador acerca das condições inadequadas desse EPI. E de que forma o empregado sabe disso? Através da normativa 6 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, revisando o conteúdo, pessoal, EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva. Todos os profissionais treinados e capacitados devem fazer o uso correto através das boas práticas destes equipamentos. Observando essa sequência, os equipamentos de proteção individual para o trabalho em altura, citando alguns deles. O capacete. Ele é um equipamento de proteção composto por suspensão jugular e é usado para dar proteção à cabeça ou partes dela contra impacto, penetração ou choque elétrico. Mas percebam que esse capacete, ele só vai ser eficiente se for usado da forma correta, ou seja, com a jugular ajustada, que esse capacete venha atender às especificações do fabricante, que ele venha estar sendo usado desde a forma correta, ajustado ao tamanho desse profissional, e nunca esse capacete sendo usado sem jugular e assim por diante. Calçado de segurança. É um equipamento de proteção individual a ser utilizado por colaboradores dos mais variados tipos de atividade e sua principal função é manter os pés do colaborador protegidos de qualquer perigo externo, como objetos cortantes, pregos e objetos caindo, entre outros. Então, esse calçado, quando falamos no calçado de proteção individual, ele atende um CA, Certificado de Aprovação, do Ministério do Trabalho. Ele foi testado, ele foi aprovado e que este profissional deve entender que este calçado é uma proteção individual, ou seja, ele pode ser utilizado no ambiente de construção, ele pode ser usado no ambiente de manutenção, desde que seu fabricante atenda às especificações daquelas condições adversas naquele local específico. Se for num ambiente de lavagem, a sola desse calçado deve ser antiderrapante. É natural que nós percebemos que o fabricante deve se preocupar, sim, né, com aquele ambiente ali, por ser um ambiente úmido, por ser um ambiente escorregadio. Então, naturalmente, as especificações básicas é que a sola desse calçado venha ter ali o solado antiderrapante. Se for um ambiente de oficina de manutenção, a parte da ponteira desse calçado deve ter ali a parte frontal deve ser de aço, ou seja, fazendo com que não haja esmagamento nos pés ou nos membros inferiores deste colaborador ou deste profissional. Então, cada equipamento de proteção individual é de suma importância que ele atenda às especificações daquele local, como nós estamos aqui comentando com todos vocês. Para finalizar, pessoal, equipamentos de proteção individual para trabalho em altura ainda. Luvas de proteção. É um equipamento destinado a proteger as mãos e os punhos contra as lesões de acidente a que os trabalhadores se expõem. Ou seja, não pode ser uma luva de silicone, não pode ser uma luva ali sem CA, uma luva improvisada por um profissional. Essa luva tem que ser específica. Ela tem que atender aquelas condições adversas que nós falamos antes. Não pode ser uma luva adaptada. Então, é uma luva de proteção que vem proteger as mãos e os punhos contra lesões de acidente a que os trabalhadores se expõem. Pensando num trabalho, numa manutenção em altura, numa rede energizada. O fabricante desse EPI deve se preocupar, sim, que este equipamento, que esta luva, ela tenha a proteção isolante às mãos. Ela não deixe com que a corrente elétrica venha ultrapassar este equipamento, esta luva, ou seja, o material deve ser isolante.
para que este trabalhador não venha ali sofrer algum tipo de acidente ou algum tipo de lesão pela falta do uso correto ou pela falta de um equipamento correto nessa atividade em específico. Óculos de segurança são equipamentos de proteção individual utilizados para a proteção da visão contra eventuais impactos de partículas, luminosidade, intensa radiação ultravioleta, poeira, materiais sólidos, perfurantes, entre outras situações. Então, eu me preocupo muito quando nós pensamos em óculos. Existem trabalhadores hoje, existem profissionais que recebem óculos específicos para aquela atividade e, segundo relatos, se sentem desconfortáveis e vão ali, utilizam um óculos adaptado, um óculos que ele achou bonito numa situação, comprou lá numa loja uh, de rua e achou que aquele óculos ele é mais bonito, a estética dele. Porém, este equipamento, esse óculos, não atende o CA. Ele não é específico para aquela atividade. Então não adianta um profissional em altura colocar um óculos de sol achando que aquele óculos que ele comprou no mercado, ele tem uma estética mais bonita do que aquele que ele recebeu no EPI. Se não atender às dimensões e ele alterou esse EPI por conta própria, o colaborador ou profissional assume a responsabilidade, inclusive de advertência e demissão por justa causa. Cabe ao empregador, técnico de segurança e supervisor fiscalizar. Inclusive a legislação, ela é específica, ela é objetiva quando ela se reporta à proteção da vida, proteção da integridade física do trabalhador e deste profissional que faz uso dos equipamentos de proteção individual. Então, pensando, pessoal, calçado, luva de proteção, óculos, cinto paraquedista são equipamentos básicos para que uma atividade em altura venha a ser desenvolvida sem alteração, sem adversidade e nós possamos ter êxito, proteger a nossa integridade com cuidado, cuidando de si e cuidando do outro ou da nossa equipe que está ao nosso lado. Ok? Até a nossa próxima aula, pessoal.